2021, depois avançaremos para 2022, mas acho que vamos fechar 2021 com uma tese muito interessante, uma temática super relevante, com a apresentação da Daniele Galvão, com a tese que tem o título Precedentes Judiciais no Processo Penal. Gostaria de agradecer a Daniele pela participação, pela disponibilidade de estar aqui para debater a tese com a gente. Fico muito feliz porque conheci a Dani lá em São Paulo, na USP, acompanhei os estudos, depois acho que a gente foi colega em algumas disciplinas e depois defendemos mais ou menos perto. Então, fico muito feliz da gente poder continuar o debate e avançar agora para o debate da tese já defendida. Também gostaria de agradecer a participação da professora Maria Carolina Morim, que vai ser debatedora da tese no encontro de hoje. E a gente também teria, ou talvez tenha, como debatedor o professor Toron, mas ele teve um contratempo com um voo, atrasou o voo, não sei se ele vai conseguir chegar a tempo, mas dependendo ele ingressa aí logo mais. Se não, a gente fica no debate entre nós. Também agradeço a participação do professor Bruno, do professor Nestor e dos demais professores e professoras que entrem ao longo do nosso seminário de hoje. Então, Dani, eu te passo a palavra para fazer a apresentação inicial da tese. Fique à vontade para falar, para traçar os contornos fundamentais da tese, para depois a gente avançar um pouquinho no debate. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Vinícius. Nossa, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Primeiro com a ideia desse debate de teses, que eu acho brilhante, e depois pelo convite de eu poder trazer as discussões e agora poder expor para vocês um pouco do que eu estudei no doutorado. Eu entrei no doutorado querendo escrever sobre motivação das decisões judiciais e acabei não achando uma tese específica sobre isso e me deparei com os precedentes judiciais e acabei me apaixonando e escrevi sobre isso. E a importância do tema, e é por isso que eu sou posso dizer que eu sou uma apaixonada pelo tema, porque nós não temos uma regulamentação sobre precedentes judiciais ainda no âmbito processual e no âmbito penal no Brasil, pelo menos. E aí nós nos apropriamos e utilizamos da disciplina que é feita no processo civil, que está em discussões muito mais avançadas há bastante tempo. Então, toda a discussão que foi feita pela comissão de juristas, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, quando da apresentação, né, e aprovação do Código de Processo Civil, ela pode ser remetida para o processo penal sem nenhuma dificuldade. E essa, na verdade, vamos dizer assim, um ponto de partida da minha tese. De que nós podemos utilizar, primeiramente, podíamos utilizar os critérios negativos de fundamentação das decisões previstos no 489, parágrafo 1º do CPC, que agora estão, da mesma forma, no 315, parágrafo 2º do CPP, mas de uma forma bem recente, só desde o final de 2019, e ao utilizar esses critérios negativos, os dois últimos incisos do 489 e do 315 estabelecem que a utilização de jurisprudência precedente ou súmula sem invocação dos critérios e dos casos, né, das características específicas dos casos concretos, acaba tornando as decisões judiciais não motivadas. E foi isso que me instigou, então, para pesquisar os precedentes judiciais, qual a importância disso para o ordenamento e qual seria uma maior evolução para o ordenamento jurídico, justamente no ponto de que, se nós, apesar de sermos de uma família de civil law, em um país reconhecidamente de civil law, é inegável que nós também nos apropriamos e utilizamos da jurisprudência como fonte do direito. Então, se nós temos essa atividade interpretativa pelo Poder Judiciário tão constante, a utilização tão constante de decisões pretéritas, como mecanismos argumentativos ou mesmo parâmetros argumentativos para decisões futuras, por que não decidir, por que não estabelecer que esses parâmetros decisórios sejam, e esses padrões decisórios sejam estáveis? Então, quando o Código de Processo Civil estabelece uma adoção de um sistema de precedentes judiciais e estabelece a importância da previsibilidade, da segurança jurídica, da estabilidade, da coerência, da integridade, e todas essas premissas,
todas essas questões também podem ser utilizadas para o processo penal, e ainda com maior ênfase. Então, o que eu vim defendendo na tese, e assim, daí já num segundo momento, é inegável que nós utilizamos as decisões judiciais como parâmetros argumentativos futuros. É inegável que as decisões dos tribunais também geram direito e também podem ser consideradas como fonte de direito. Então, já num segundo momento, se há uma necessidade de coerência, previsibilidade, estabilidade, integridade para o processo civil, se nós levamos todas essas matérias para o processo penal, no processo penal nós temos ainda uma questão ainda maior, que é a proteção da liberdade, é a proteção da ampla defesa do contraditório, é o tratamento isonômico do jurisdicionado. Então, é inaceitável, não só no Brasil, mas ao longo, né, em outros países também, que pessoas que estejam numa mesma situação fática e com uma mesma questão jurídica tenham tratamentos do Poder Judiciário diferentes, salvo, obviamente, se nós tivermos características dos processos diferentes, né, características das situações diferentes que os distinguam. Mas se as situações forem idênticas, ou se as situações forem muito semelhantes, quase idênticas, até porque tem célebres frases dizendo que não há situações jurídicas idênticas, assim como não há nuvens iguais. Mas se as situações são tão parecidas que mereçam tratamento isonômico, por que aceitar que dentro de um mesmo tribunal nós tenhamos, por exemplo, posicionamentos diferentes e antagônicos sobre um mesmo tema? É óbvio que, a partir do momento que nós estamos lidando com pessoas, tanto os magistrados são pessoas humanas, como os acusados são pessoas humanas, como os acusadores são pessoas humanas, assim como os defensores, e nessa categoria de defensores inclui-se advogados e defensores públicos, né? São humanos, nós temos entendimentos diferentes, mas num país continental, em que nós estabelecemos, por via constitucional, de que o recurso especial tem uma função de uniformização da jurisprudência, é inegável que os tribunais superiores, entenda-se, Supremo Tribunal Federal, STJ e TSE, pelo menos, sem falar da competência da Justiça Militar, tenham essa função de nomofilaquia, de estabelecimento, portanto, de parâmetros de decisão para que os tribunais que estão vinculados a esses tribunais superiores tenham como razão de decidir. E aí nós entramos num conflito que não é um conflito só do civil law, que também é um conflito da common law, que nem todas as decisões pretéritas são decisões de caráter vinculante. Então, mesmo nos países reconhecidamente de common law, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, em que tem uma preponderância das decisões judiciais em detrimento da legislação posta, apesar dos sistemas estarem se aproximando ao longo dos anos, mesmo nesses países, nem todas as decisões tomadas pelas cortes desses países têm caráter vinculante extremo. Então, nós precisamos adotar alguns critérios, e não dá para copiar simplesmente o sistema de common law desses países para importação no Brasil, porque nós temos uma legislação posta, porque nós temos uma forma diferente de jurisdição. Então, é necessário estabelecer alguns critérios. Então, num terceiro momento da minha tese, a ideia já que há uma necessidade de previsibilidade, segurança jurídica, tratamento isonômico, ainda num critério maior do que no processo civil, né, sem desmerecer o processo civil, que eu sou bastante adepta e tenho grandes amigos, e não posso dizer que eu sou uma estudiosa, mas eu sou uma admiradora, mas no processo penal a gente ainda tem essa questão da igualdade, que é ainda mais forte. Então, quais são os critérios? Mas como não temos essa discussão no processo penal, eu me baseei no que já vem sendo discutido ao longo dos 10 últimos anos no processo civil. E no processo civil, a grande maioria da doutrina brasileira entende que, além do artigo 926 estabelecer esses critérios de previsibilidade, estabilidade, coerência e integridade, o artigo seguinte estabelece uma lista de decisões que, pelo menos aquelas, devem ser observadas em caráter obrigatório.
as decisões em controle concentrado de constitucionalidade, as súmulas vinculantes e as súmulas do Supremo e do STJ a nível constitucional e a nível infraconstitucional, apesar de eu ter uma ressalva em relação a isso, né, porque as súmulas, ao meu ver, não são precedentes judiciais, mas não são decisões, elas são enunciados, resumos de decisões judiciais, e além disso, as decisões proferidas em incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência, que eu tenho acostumado chamar de ilustres desconhecidos para o processo penal, a gente não fala sobre isso no processo penal, a gente precisa falar, as decisões em recursos repetitivos, tanto em RESP quanto em RE, e que para mim, e aí é o quarto ponto da minha tese, e eu acho que aí há ponto, vamos dizer, de inovação para o processo penal, para não parecer que eu simplesmente estava importando uma teoria do processo civil, que é a fixação de precedentes, que é o artigo 927, inciso 5º, que é a fixação de precedentes pela orientação do plenário ou do órgão especial dos tribunais. Então, fazendo um panorama, sem falar especificamente de cada uma dessas decisões, e me atendo mais, até por razão do tempo, a essa parte final, quando eu me peguei pensando, mas quais são as decisões que são proferidas pelo plenário? Porque as decisões, por exemplo, se nós pegarmos as decisões do Supremo proferidas pelo plenário, geralmente são as ações diretas de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, as ADPFs, mas ao nos depararmos com os regimentos internos dessas cortes superiores, nós verificamos que há uma possibilidade de que casos individuais que, pelo juiz natural, originário, seriam julgados pela turma, mas que por alguma razão justificativa, que inclusive tem uma autorização pelo regimento, esses casos são afetados ao plenário. Então, há um deslocamento de competência, uma forma até bastante parecida com o incidente de assunção de competência, apesar de não ter as mesmas regras, mas de uma forma muito semelhante, de que o relator ou a turma pode, ao verificar que há uma questão jurídica de grande relevância, que há uma necessidade de estabelecimento de uma jurisprudência estável entre as turmas, porque há uma divergência, ou até de se antever em relação a essa divergência jurisprudencial, pode transmitir e afetar o caso que originalmente seria julgado pela turma para o plenário, ou, no caso do Superior Tribunal de Justiça, para a Corte Especial. Então, a gente pode depois falar sobre o Superior Tribunal de Justiça, que tem algumas questões de peculiaridades, mas o que nós podemos verificar é que isso já vem acontecendo ao longo dos anos no Supremo Tribunal Federal, que, assim, para dizer os exemplos mais recentes, habeas corpus 126292 em 2016 para discussão sobre a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado, ou discussões até anteriores de habeas corpus em que havia, por exemplo, o debate sobre possibilidade ou não de concessão de liberdade provisória para crimes hediondos ou fixação de regime integralmente fechado para crimes hediondos. Esses debates foram feitos inicialmente em casos individuais que seriam julgados pela turma, mas que por uma razão de importância, repetitividade, para sanar qualquer divergência entre a jurisprudência de uma turma ou outra, foram afetados para o plenário. E aí outros casos ainda mais recentes, quarto agravo regimental no inquérito 4435, que é sobre a competência da Justiça Eleitoral, a gente tem o RHC sobre o não recolhimento do ICMS e criminalização, que foram casos que foram afetados. Tem um outro caso recente, que é o habeas corpus 185.913, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, que inclusive verifiquei esses dias que está na pauta para julgar sobre o acordo de não persecução penal. Então, a minha tese traz critérios para que aceite a afetação desses casos para o plenário, porque o próprio código, então, estabelece que a orientação fixada pelo plenário é de observância obrigatória, mas faz uma ressalva para dizer o seguinte: é possível a afetação, realmente, mas precisa que o debate seja amplo. Não só uma ampliação do debate com uma ampliação de julgadores, porque obviamente isso acontece, que é a mesma premissa do IAC, né? Nós tiramos de um órgão colegiado menor para ter uma ampliação do debate num órgão colegiado maior, mas também uma comparticipação,
né, um contraditório com participativo, usando as palavras do professor Alexandre Câmara do Rio de Janeiro, que é justamente a possibilidade de, já que essas decisões, por força legal, terão um efeito vinculante, é necessário que, já que elas vão atingir um terceiro que não faz parte daquela relação processual, então é necessário que haja um debate com a sociedade, um debate entre outras partes, um debate entre estudiosos da matéria, um debate entre pessoas ou representantes da sociedade civil que tragam elementos a favor daquela tese ou contrários àquela tese, tal como tem acontecido, né, nas audiências, por exemplo, no juiz de garantias, como tem possibilidade de intervenção de amite e curi nos outros casos de habeas corpus, como houve nesse RHC de relatoria do ministro Barroso sobre a possibilidade de discussão de criminalização do ICMS, que é justamente, eu amplio o debate, não só dentro do tribunal, mas para fora, para tornar aquela decisão legítima, para que ela justamente tenha os mesmos efeitos dos outros incidentes. Para que ela atinja terceiros, ela precisa ser legítima. E para ser legítima, ela não pode ser uma surpresa. Porque a premissa da adoção aí eu estou terminando, mas para a premissa da adoção de um sistema de precedentes judiciais é evitar surpresa, é evitar a justiça lotérica, é evitar uma expressão que eu tenho utilizado de montanha-russa da jurisprudência, em que em um determinado momento causa uma expectativa no jurisdicionado sobre uma determinada decisão e, surpreendentemente, a decisão, né, o entendimento é alterado sem que haja uma prévia sinalização para a sociedade civil ou um prévio debate com a sociedade civil. Então, são essas, assim, as questões e, ao meu ver, pelo menos foi assim, foi aprovada, o ponto mesmo de inovação é essa possibilidade de aceitar que casos individuais sejam levados a julgamento em órgãos colegiados ampliados para fixação de precedentes judiciais, para evitar que todas as discussões tenham que vir, por exemplo, em ação direta de constitucionalidade. Então, há uma afetação de um caso específico que tenha um debate amplo dentro do próprio caso, uma ampliação do debate na corte e uma ampliação do debate para terceiros, para que torne a decisão legítima para a aplicação, e aí, com isso, a gente conseguiu uma estabilidade da jurisprudência, a gente conseguiu uma segurança jurídica da jurisprudência. Assim, essas eram as linhas gerais da minha tese, Vinícius, mas eu fiz a indelicadeza de não cumprimentar primeiro a professora Maria Carolina Amorim, que aceitou o nosso convite para estar aqui debatendo, o professor Bruno também, que aceitou, e todas as pessoas que estão aqui nos assistindo e nos prestigiando nessa manhã de hoje. Eu peço desculpas pela minha indelicadeza, acho que eu estava um pouco ansiosa e nervosa por este evento, então... Mas muito obrigada. Eu fico à disposição para a gente conversar, debater, críticas, sugestões. Perfeito. Muito obrigado. Acho que a exposição foi muito clara e foi muito precisa sobre os rumos da tese e onde que a gente para assentar o nosso debate aqui. E passo então a palavra para a professora Maria Carolina Amorim, a quem mais uma vez eu agradeço pela participação. É um prazer enorme contar contigo no nosso evento, aqui no nosso debate. Fique à vontade para fazer as suas considerações e depois a gente avança no debate entre nós. Então, fique à vontade. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar inicialmente o Vinícius, agradecendo o convite, e a Daniele, doutora Daniele, que eu conheci há pouquíssimo tempo, mas já aprendi a admirar. Doutora Daniele, a senhora, vou falar, aliás, não vou lhe chamar de senhora, porque não existe, né? Vou lhe chamar de você. Você disse, me desculpe por não ter cumprimentado. Isso ocorre tanto comigo que eu anoto aqui, agradecer e cumprimentar o pessoal. Porque, às vezes, na ânsia de começar a falar, né, a gente vai direto ao ponto. E acontece muito. Então, eu queria registrar aqui meu agradecimento pelo convite, a honra de estar aqui participando desse seminário de tese, e os cumprimentos aos professores, professor Bruno, professor Vinícius, a própria professora Daniela e todos que estão aqui nos assistindo. Eu fiquei especialmente feliz em participar desse tema, porque era um tema que eu já queria me aprofundar e já queria ler a tese da doutora Daniele Galvão, tanta gente já tinha me falado disso, né? E, assim, a importância do tema para a discussão hoje, trazer essa discussão hoje para o processo penal, para as ciências criminais,
Isso é impressionante, a importância desse tema hoje para a gente dar soluções aos problemas que a gente vê hoje no judiciário. O que a gente tem, e a gente teve um crescimento, né, de crescimento do número de ações, crescimento de tribunais, o Congresso Nacional está aprovando, inclusive, agora um aumento das vagas do tribunal. Não, isso não é à toa. A gente teve um crescimento muito grande de número de ações nos tribunais. E o costume que a gente sempre teve aqui, dessa liberdade do julgador, do seu convencimento, acabou apenas assim, aplicando a legislação, mas de acordo com o seu convencimento, e analisando que o juiz ele traz para os autos a sua experiência, né, todo o seu conhecimento, e com isso ele acaba decidindo de acordo com a experiência que ele tem de vida, né, com a interpretação que ele faz daquela legislação. A gente tem um judiciário que, conforme vários autores já disseram, conforme a professora Daniele disse aqui também, e diz isso, trabalha, a gente tem um judiciário que uma turma de um determinado tribunal pode decidir de uma forma de manhã, outra turma pode decidir de forma contrária no expediente da tarde, em outra sessão. E o caso ser semelhante. A gente tem um judiciário que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, e o STJ já se posicionou sobre diversas situações, e os tribunais continuam decidindo contrariamente, né? Então, isso acaba causando uma situação de excesso de recursos aos tribunais, né? Juízes que não observam, juízes de primeiro grau que não observam a jurisprudência e os precedentes dos tribunais aqueles aos quais eles estão vinculados, e isso acaba ocorrendo um excesso de habeas corpus, um excesso de apelações, tribunais que não observam os precedentes dos tribunais superiores, e acaba, né, havendo esse número desarrazoado de processos, e isso acaba redundando não apenas não é maléfico apenas para aquele sistema judiciário dali, mas isso é maléfico para a sociedade como um todo, para o jurisdicionado, né, que acaba tendo seu recurso, acaba não havendo um prazo razoável na análise do seu recurso por conta do excesso de recursos que o tribunal tem que analisar. E aí ele não dá a celeridade que deveria, é humanamente impossível. Então, eu estive com a doutora Daniele há um mês, mais ou menos, em Brasília, e nós tivemos a oportunidade, através do BCCLIN, com a presença também de Marina Coelho e de diversas outras advogadas, tivemos conversando sobre essa situação desse excesso de processos, excesso de habeas corpus, excesso de recursos especiais extraordinários que os tribunais superiores estão tendo que analisar. Então, um gabinete que tem que analisar 40, 50 habeas corpus por dia, né, essa análise acaba sendo prejudicada, por mais que ele esteja, o ministro esteja bem equipado com assessores, acaba havendo um prejuízo nessa análise, né, dessa quantidade de habeas corpus. Então, é urgente que o direito, que as ciências criminais se debruce sobre esse problema. Isso se torna urgente para conseguirmos readequar, e não só isso, não só a questão da superlotação, digamos assim, de processos nos tribunais, né? Não é apenas o problema de desafogar o judiciário e de assim trazer uma celeridade maior a esses julgamentos e trazer uma análise, digamos, mais aprofundada desses casos. Existe também o problema da previsibilidade, como a doutora Daniele muito bem aqui falou, previsibilidade do direito, né? Seguir esses padrões decisórios traria uma estabilidade, traria coerência, traria integridade às decisões dos próprios tribunais, do sistema judiciário brasileiro. Então, assim, é um tema de grande importância. E aí eu trouxe alguns pontos que eu queria analisar com vocês, alguns, até tentar aqui contribuir com esse debate, embora ele já está muito aprofundado e muito, né, trabalhado, não só pela doutora, mas por outros autores que ela cita. E o primeiro ponto que eu queria trazer era o do item 17 da conclusão, que foi, inclusive, eu diria, o último tema que a doutora falou aqui na exposição dela, que é o seguinte: ela diz, para a legítima formação de precedentes judiciais vinculantes, é imprescindível não apenas o contraditório efetivo entre as partes com o acusado, devidamente representado por advogado, mas também a possibilidade de contraditório amplo com a sociedade,
seja individualmente, por meio dos terceiros interessados atingidos pelo precedente judicial, ou coletivamente, por meio do amicus curiae, ou em audiências públicas em que são discutidos os temas. E aí é sobre essa questão. De fato, o Supremo Tribunal Federal já vem em alguns casos, e a Dani citou esses casos aqui, né, citou alguns desses casos aqui, já vem levando casos que ele pode perceber aquela repercussão, aquela importância para o pleno do tribunal analisar, por possibilidade do seu regimento interno. Isso é interessante, isso é importante, e isso deveria ser copiado por outros tribunais. Ao se perceber que aquele tema é um tema relevante naquela determinada circunscrição, naquela região, o tribunal ele levar para o pleno decidir. Então, isso teria que ser previsto nos regimentos internos dos tribunais. Eu não sei se eles já contemplam, mas essa prática que o Supremo vem fazendo, que é uma prática salutar, e aí, com isso, o Supremo mostra a importância, né, daquela decisão para ser utilizada como precedente, e aí firma esse precedente como precedente vinculante. Então, mas a primeira questão é o que seria, então, essa abertura desse precedente a partir do momento que se leva para o pleno? E aí eu digo que se leva para o pleno porque, para esse precedente, embora possa... não estou dizendo que precedentes que não fossem decididos pelo pleno não pudessem ser tidos como vinculantes ou não pudessem ter essa obrigatoriedade ou essa, eu diria, não bem obrigatoriedade, mas que fosse altamente recomendado que ele fosse observado. A gente tem casos em que a gente vê que turmas do mesmo tribunal, né, ou até tribunais diferentes, decidem de forma completamente diferente. E aí, aquele caso que poderia ser resolvido antes vai acabar chegando no STJ para que o STJ uniformizasse essa discussão. Então, se esses tribunais pegassem essas situações e levassem para o pleno, a gente teria uma maior segurança nessa adoção desses precedentes. Mas isso, muitas vezes, não se realiza na prática, não só por falta de vontade, digamos, do relator ou do tribunal em levar, mas porque os casos são decididos, às vezes, se pega um caso concreto e não se tem, às vezes, dimensão de onde aquele caso vai chegar. E a gente tem exemplos aqui recentes, como a questão da própria execução da pena em segundo grau, que o Supremo decidiu, foi levado ao pleno isso, mas decidiu num habeas corpus, que foi, né, um habeas corpus de um caso concreto que foi sendo levado ali, a defensoria que atuou, e o Ministério Público recorreu, o habeas corpus 126.292 de São Paulo, e acabou impactando em toda a estruturação da execução da pena. E aquele precedente que foi adotado em habeas corpus, antes mesmo do STF abrir para esse debate da sociedade, porque aí se entrou com a DINS, se entrou com outros recursos e outras ações para que isso fosse uniformizado, essa decisão já foi adotada em fevereiro de 2016, salvo engano, já foi adotada, que começou a ser repetida por alguns tribunais. Então, para mostrar a força desse precedente e como ele impactou, né, nas decisões de outros tribunais, passou a ser repetida por juízes de primeiro grau, que quando vinham processos que estavam ainda em curso, recurso especial, recurso extraordinário, mas a partir da decisão do Supremo, naquele HC concreto, esses juízes já começaram a aplicar e determinar prisões, né, não esperar nem que o tribunal que estava com o feito que determinasse aquela prisão, quando se viu a possibilidade de execução da pena após a decisão do segundo grau. Mas tem outros casos também, eu trouxe até aqui mais alguns casos que, para complementar o assunto, o HC 166373 do Paraná foi até impetrado por Toron, que discutia aquela questão das alegações finais, da ordem das alegações finais, quando existe um colaborador na ação, né? E a partir do momento que o Supremo decidiu, e decidiu também pelo pleno, decidiu que havia a necessidade de o colaborador que fez o colaborador na ação falar logo após o Ministério Público e antes das alegações finais da defesa, aquilo impactou em diversos procedimentos, diversas ações penais, ou que ainda estavam em curso, ou que já tinham, né, sido até julgadas, mas que
tiveram que ter a sua sentença anulada. Inclusive, eu acredito até que uma das ações de Lula teve a sentença anulada, salvo engano, por conta desse argumento. Então, como esse precedente impactou em tantos outros? Então, a importância de observar isso. Só que o Supremo, quando decidiu isso, ele não chamou a sociedade civil, ele não abriu para amicus curiae naquela discussão antes dessa decisão. Então, a minha primeira preocupação é como fazer de uma forma que, olha, esse debate é importante, precisamos chamar aqui a sociedade civil, os estudiosos, as associações, né, os institutos afetos ao tema, para transformar isso num precedente vinculante. Como fazer isso em casos concretos, pontuais, que o habeas corpus está lá tramitando e que, de repente, é levado ao plenário e é julgado? Ou como fazer isso como os outros tribunais, não só o Supremo, porque a gente está aqui tratando do Supremo, é muito fácil dizer a decisão do Supremo tem que ser observada. É mais difícil dizer, olha, a decisão aqui do TRF5 ela tem que ser observada pelos juízes. Mas aí vai se questionar, mas essa decisão ela foi adotada pelo Pleno do TRF? Ela abriu para a sociedade civil para ser essa força vinculante? Em que grau de vinculação ela vai ter de observação para o juiz de primeiro grau ou para as próprias turmas do tribunal? Então, sem dúvida, há uma dificuldade de a gente delimitar o que significa essa chamada da sociedade para atuar. E isso me traz uma preocupação também, que será que chamar a sociedade para atuar não iria, de certo modo, porque se a gente chamar os institutos, as associações, ok, mas se a gente transforma um debate em um debate social, a gente está trazendo mídia, imprensa e discussões para dentro de uma causa, de um processo, que poderão interferir, inclusive negativamente, naquela interpretação que o julgador faz. A gente tem experiências recentes com a Operação Lava Jato e com o Mensalão, de como a mídia tem interferido negativamente nas decisões do processo penal. O próprio debate daquelas 10 medidas anticorrupção, como a sociedade civil se percebeu assinando um documento por medidas claramente inconstitucionais, que não eram seguidas por essas instituições, pelo IBCCRIM, por tantos outros. Mas a sociedade assinou, tantas pessoas assinaram pedindo aquele projeto de lei, por conta de uma campanha muito bem sucedida que foi feita pelo Ministério Público. Então, trazer a sociedade, talvez, para dentro desse debate que deveria ser afeto aqueles juízes imparciais, que vão analisar a sua interpretação da legislação de uma forma neutra, de uma forma da análise não só daquele discurso somente jurídico, afastando-se de um discurso social, ela é importante também. Nós temos hoje situações em que o nosso cenário do Congresso Nacional ele tende, e eu não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor, é uma análise meramente técnica, ele tende ao recrudescimento do direito penal. Então, a sociedade quer esse recrudescimento. Mas os tribunais eles têm que analisar isso com total isenção, imparcialidade, se debruçando sobre o sistema penal, sobre a eficácia do nosso sistema e sobre a interpretação da nossa Constituição. Então, a minha primeira preocupação é como se daria esse chamamento em alguns casos, verificando que, às vezes, um caso concreto é que ele redunda num precedente importante, numa orientação, numa guinada, às vezes, de uma orientação do tribunal sobre aquele tema, e aquele caso concreto que estava ali só entre as partes, a discussão entre as partes, como é que o tribunal vai identificar, chamar a sociedade, e, de certa forma, se chamar a sociedade não vai trazer uma interferência negativa. Então, esse era um ponto que eu queria trazer aqui para vocês, dessa conclusão do 17, embora eu concorde que, para se fazer esses precedentes vinculantes, e aí, me desculpe se eu tiver entendido equivocado, mas eu acho que esses precedentes não deveriam partir somente do Supremo, mas sim de outros tribunais, claro que observando a hierarquia. O tribunal não pode ter um precedente e esse precedente ter essa força vinculativa se ele for contrário ao entendimento dos tribunais que são hierarquicamente superiores a eles. Então, essa seria uma questão. Uma outra questão seria o seguinte:
No ponto 32 da conclusão, eu só li da Daniele o que me foi passado, que é introdução e conclusão. Não li o trabalho completo. Inclusive, eu quero ler esse trabalho, porque eu achei, né, assim, tão interessante essa leitura dessas conclusões, tão bem pontuadas, e acho que para quem está assistindo e não leu ainda, eu acho que seria uma leitura interessante, e eu também quero muito aprender mais sobre isso. E o ponto 32 diz o seguinte, muito, muito importante também ela ter trazido isso e ter pensado nessa solução. Situação diferenciada ocorre em relação aos precedentes de direito material. Ela está falando aqui da questão da retroatividade, né, do precedente naquelas situações. Então, ela diz o seguinte, situação diferenciada ocorre em relação aos precedentes de direito material, direito penal, em razão do princípio da irretroatividade da lei penal. As alterações jurisprudenciais benéficas ao acusado devem ter o mesmo tratamento concedido à legislação, qual seja, de aplicação imediata e consequente retroatividade, inclusive com a possibilidade de revisão criminal por interpretação extensiva do artigo 621, inciso 1 do CPP, a questão da revisão criminal. E realmente, eu acho que essa é uma questão que o direito tem que se debruçar, porque a gente tem hoje, claramente, né, uma questão de que a mudança de orientação jurisprudencial de um determinado tribunal, ela se aplica, mesmo que ela seja maléfica ao acusado, ela se aplica de imediato. A gente viu isso no caso da lavagem de dinheiro, o entendimento da lavagem de dinheiro dos tribunais superiores. Né? Na ação penal 470 do Mensalão, né, diversos foram absolvidos pelo crime de lavagem, porque o Supremo entendeu que ele estava contido na corrupção passiva ou na corrupção ativa, quando aquela forma da lavagem seria o meio do recebimento dos valores da corrupção. A gente teve isso, por exemplo, em relação ao deputado João Paulo Cunha, do PT. Né? Então, os atos, ainda que se entendesse atos dissimulados, mas para recebimento de valores, eles não seriam aqui considerados crime autônomo de lavagem de dinheiro, né? Porque esse foi o meio do recebimento do valor da corrupção. A gente teve entendimentos assim, partindo do STF, na ação do Mensalão. Na Lava Jato, isso já foi feito de uma forma diferente. Né? Na Lava Jato, se mesmo que aquelas ações havia acusação de corrupção, né? A acusação de corrupção e o recebimento dos valores eram através de contratos fictícios, segundo a acusação, e aqueles contratos fictícios eles foram condenados pelo juiz de primeiro grau por lavagem de dinheiro de forma autônoma. E isso foi corroborado pelo TRF4. Né? Então, acaba que houve essa... E depois, quando o Supremo analisa a situação de Eduardo Cunha, e aí ele já vai e entende que havia uma ação autônoma de lavagem porque o dinheiro foi recebido no exterior. Então, a gente tem essa mudança jurisprudencial, mas se a gente pegar, na hora que o Supremo decidia nessa linha, de que o ato de lavagem ele não se vê autônomo se ele importa naquele ato de recebimento do valor da corrupção, e aí ele se vê absorvido pelo crime de corrupção, né? Absorção da lavagem pela corrupção. Então, se a gente pega esse entendimento e alguém comete um crime aqui de lavagem com corrupção, nesta época, quando este fato se deu na época desse entendimento, quando esse processo chegar em grau recursal, se o entendimento tiver modificado, a gente vai ter acabado aqui com essa previsibilidade, essa segurança jurídica. Mas o meu fato foi quando o precedente se dava de uma forma. E agora o precedente se dá, né? O entendimento dos tribunais é outro, mas o meu fato se deu com esse precedente. Então, eu tenho uma situação que se deu, uma situação idêntica, mas que teve uma resposta jurisdicional diferente por conta do período de análise daquele. Deixa eu botar aqui, período de análise. Então, por isso que é tão importante que, quando a gente fala em precedentes, a gente também analise essa questão da retroatividade do entendimento. Né? Nós podemos analisar, mas a gente tem a situação, mudança do teor desse precedente.
benéfica ao réu ou maléfica ao réu. E se a gente for raciocinar, a benéfica ao réu, ela deve atingir casos anteriores, perfeito. E ela também pode respaldar uma revisão criminal de quem já foi julgado, perfeito. E se essa mudança, né, se essa guinada, se essa alteração de entendimento ela for maléfica ao réu, ela deve atingir casos cujo fato foi cometido anteriormente a essa guinada de entendimento, porque ela hoje é assim. Hoje é assim. Ela é julgada de acordo com o tempo que o recurso vai ao tribunal. Né? Então, no caso, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, quando ele entendeu que o acordo interrompe a prescrição, o habeas corpus 176-473, né? O acórdão de segundo grau, mesmo confirmatório, ele interrompe a prescrição. O Supremo, quando trouxe isso, ele teria que dizer, olha, o acórdão confirmatório interrompe a prescrição para os fatos que vão ocorrer a partir deste entendimento agora. A gente vai poder aplicar esse entendimento a partir dos fatos ocorridos, e não nos processos já em curso, cujos fatos ocorreram lá atrás, na vigência de outro entendimento, mas o acórdão sai agora. Então, eu posso ter um recurso de apelação, né, e a partir da mudança de entendimento, quando o meu recurso for julgado, embora o fato ali investigado ocorreu há 10 anos atrás, né, mas se meu recurso for julgado ali após o entendimento, ele já entra na linha do entendimento. Então, é preciso que, na hora que se faça esse acordo, na hora que haja uma mudança, e essa mudança seja maléfica, o próprio tribunal se debruce sobre a análise desses casos. É importante que o Supremo faça uma modulação da questão, para dizer, não, mas aqui é só dos fatos ocorridos a partir daqui, e não dos acórdãos publicados a partir daqui. Porque senão a gente teria uma interferência do precedente numa análise de direito material maléfica ao réu retroagindo. E aí, se a gente faz essa conclusão, que eu acho que está perfeita, o número 32, situação diferenciada ocorre em relação aos precedentes de direito material, deve ter o mesmo tratamento concedido pela legislação. E se a gente está aqui se debruçando sobre a importância dos precedentes, a importância de observar os precedentes, a gente tem que analisar também como se dará numa mudança de precedentes, numa mudança do entendimento, se vai ser maléfica, se vai ser benéfica, e qual vai ser a modulação disso, e quem vai abarcar com isso. Então, eu acho que esse também é uma questão importantíssima para se analisar. Eu já estou caminhando para o final, era só mais uma questão que eu também queria levantar. Se no entendimento de vocês deveria haver alguma espécie de sanção para quem reiteradamente descumpre esses precedentes, ou, indo mais, os precedentes que tenham essa força vinculante, não os precedentes persuasivos, mas os de força vinculante. Né? Uma sanção para o julgador, porque percebemos que no direito que não tem sanção é uma mera recomendação que se cumpra. Né? Então, a gente tem hoje uma situação problemática no sistema judiciário causada pelo reiterado descumprimento de precedentes. A gente vê que o Tribunal de Justiça de São Paulo ele vem aplicando entendimento próprio, seja em relação à dosimetria, regime de pena, em relação à lei de drogas, o raciocínio que ele desenvolve, né, para os crimes de uso, de tráfico, também em relação à execução da pena. E isso causa uma situação nos tribunais superiores cujo malefício não é suportado apenas pelos gabinetes, pelos ministros, pelos assessores, suportado por todo o Brasil, pelo sistema judiciário brasileiro como um todo, né? Que percebe a demora dos tribunais superiores em analisar determinados feitos pelo excesso de processos, pelo excesso de recursos. Né? Então, a questão que eu trago aqui deveria haver uma sanção para esse reiterado descumprimento, ou se, no entender dos professores, a simples devolução dos tribunais para que o juiz julgue novamente de acordo com o precedente, já seria uma sanção. Porque aí a gente retorna o processo, ao invés do tribunal dizer, olha, eu estou com esse processo, eu vou aplicar o precedente e dar execução a esse precedente,
ele devolveria para o juiz de origem, ou, se for o caso, para o tribunal de origem, né? O Tribunal Superior devolveria para o tribunal de origem e dizer, cumpra o precedente, né? Julgue de acordo, refaça, se isso já seria, se a gente estabelecer dessa forma, que o procedimento seria esse, se isso já seria uma espécie de sanção. Eram só essas considerações, parabenizando a importância, o aprofundamento, né, dessa pesquisa e o trabalho aqui realizado por doutora Daniele, e agradecendo novamente estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço, e inclusive esqueci de falar no começo que a tese da Dani foi publicada agora há pouco, né, Dani? Faz acho que umas 2 semanas, né? Pela editora Uma Semana, então é recentíssima, né? Saindo do forno, cheirinho de novo, aí sim. Publicado pelo livro na editora Juspodium, né? Então quem tiver interesse, só entrar no site da editora Juspodium, dá para comprar a tese e eu vou já imediatamente comprar a minha, que ainda não tenho ela no seu formato físico. Acho que eu devolvo para a Dani responder as considerações pertinentes da Maria Carolina, e aí depois eu tenho mais perguntas aqui, acho que teve uma pergunta no YouTube, eu recebi umas perguntas também no WhatsApp, o Bruno quer falar alguma coisa depois. Acho que tu responde ela primeiro, depois eu volto, já faço tudo em bloco, como tu preferir, Dani, o que tu acha? Perfeito, obrigada. Todas essas suas inquietações, professora Maria Carolina, são minhas também, né? Vou começar pela primeira. Será que os tribunais não poderiam fazer, além do, vamos dizer assim, exceto os tribunais superiores, será que eles não poderiam fazer essa afetação para o plenário? E de que forma isso poderia acontecer? Eu defendo que a gente poderia fazer isso na forma prevista no CPC. Em casos repetitivos, na instauração de um incidente de resolução de demandas repetitivas, né, que pode ser feito a pedido de ofício, a pedido das partes do Ministério Público, Defensoria, advogados ou pelas partes de um próprio processo, ou inclusive por estes órgãos, mesmo que não atuantes no processo especificamente, ou de ofício pelo juiz de primeira instância ou pelo próprio tribunal, pelo relator, e um pedido direcionado ao presidente do tribunal. E aí, isso ficaria a cargo para julgamento, a depender do tribunal, por exemplo, tribunais menores, isso fica a cargo do plenário do tribunal, ou tribunais maiores, para sessão, ou para reunião de grupo de turmas, ou reunião de grupo de câmaras, a depender da distribuição interna dos próprios tribunais. Mas isso seria muito viável, porque a premissa para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas é a discrepância entre entendimentos dentro de um mesmo tribunal e a multiplicidade de processos sobre a matéria. Então, há, por exemplo, em São Paulo, uma grande discussão no TJ de São Paulo sobre qual é o recurso cabível, por exemplo, para impugnar medida protetiva, concessão de medida protetiva ou indeferimento. Qual o recurso cabível para impugnar a questão da medida protetiva na Lei Maria da Penha? Então, tem entendimentos que cabe agravo de instrumento por ser uma lei híbrida, né, de processo civil e processo penal, cujo prazo é de 15 dias úteis. A gente tem entendimento de apelação e a gente tem entendimento de recurso antidistrito. E ainda um quarto entendimento que não caberia nenhum recurso por ausência de previsão legal, mas mandado de segurança, cujo prazo é bem diferenciado e as hipóteses de cabimento também são bem diferenciadas. O que fez a Defensoria Pública no Estado de São Paulo? Requereu a instauração de um incidente de resolução de demandas repetitivas. E para isso, pensou, né, escolheu, fez uma análise de casos e escolheu um caso piloto, ou seja, um caso representativo da controvérsia, e tudo isso tem disciplina no Código de Processo Civil, então eu digo que o processo penal pode se apropriar e pode se aproveitar dessa disciplina que já foi muito discutida no processo civil e utilizar essa forma de seleção da causa piloto ou do causa representativa da controvérsia, que inclusive tem resolução no STJ sobre isso também,
e levar esse julgamento, ou levar esse processo, ou levar casos que sejam escolhidos como representativos da controvérsia, justamente para ampliar o debate internamente, para discussão no seu órgão específico para debater. Tem um problema só com esse IRDR, eu sou bem entusiasmada com esse especificamente, só que para mim tem um único problema, que é a questão da publicidade. Porque eu descobri que ele existia por uma notícia no Conjur, para eu conseguir o número, eu precisei entrar em contato com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ninguém tem acesso, ninguém sabe de que processo veio, por uma questão de sigilo. Óbvio que a gente não quer expor as partes, mas talvez que para a instauração do IRDR tivesse tarja em relação a algumas questões pessoais, nomes, assim, tem algumas sugestões que eu faço ao longo do meu trabalho, inclusive mencionando esse caso. Mas é possível fazer, né? É possível instaurar um incidente de resolução de demandas repetitivas. Tem um caso muito interessante, por exemplo, do estado do Paraná, que é sobre execução, database para progressão de regime no caso de sentença condenatória durante a cumprimento de pena. E aí existiam no Tribunal de Justiça do Paraná e nos seus respectivos juízes de primeira instância 5 posicionamentos diferentes para a database. O que acontece foi que um juiz de primeira instância de uma vara de execução penal falou, não dá, porque dentro do tribunal tem vários entendimentos, os juízes têm vários entendimentos, isso aqui está uma miscelânea, vamos instaurar um incidente de resolução de demandas repetitivas. Foi instaurado, que depois foi convertido num incidente de assunção de competência, que é a mesma discussão de remessa para um órgão colegiado superior para julgamento de questões relevantes. Que questões relevantes? São os mesmos critérios, por exemplo, da repercussão geral. Questão que ultrapassa o interesse das partes, que seja de uma relevância social, econômica, política, ou que tenha uma possibilidade de atingir terceiros, com uma questão jurídica que seja idêntica ou muito semelhante entre alguns processos. A diferença entre o IRDR e o IAC é justamente a multiplicidade de processos. Então, neste caso de Curitiba, nesse caso do Paraná, foi interessante porque eles instauraram o IRDR, daí foi transformado em IAC, e depois voltou a ser IRDR. E, infelizmente, não foi julgado, porque o que acontece com esses incidentes é o seguinte: por previsão legal, esses incidentes acabam, porque são incidentes para resolução no âmbito, vamos dizer, dos tribunais de alçada, mas se houver algum recurso especial ou extraordinário sobre a mesma matéria, afetado como representativo da controvérsia, e afetado como recurso repetitivo para o STJ e para o Supremo, esses incidentes não podem ser julgados. Esses incidentes acabam sendo arquivados. Por quê? Já que a ideia dos incidentes é um julgamento no âmbito estadual, e essa é a tua preocupação, e é muito minha também, para não deixar tudo a cargo do Supremo ou tudo a cargo do STJ, ter uma possibilidade de estabilização da jurisprudência dentro do próprio estado ou da região, se a gente estiver falando de tribunais regionais federais, mas em havendo afetação para casos de recurso especial repetitivo, esses incidentes acabam não sendo julgados, mas que há uma possibilidade sim. Eu acho que nós precisamos, especialmente na área penal, incentivar a utilização desses mecanismos processuais, né, que ainda são pouco conhecidos, ainda são pouco utilizados, mas que podem cada vez mais, assim como está acontecendo no processo civil, ser utilizados para a fixação de uma jurisprudência mais estável no âmbito regional. Inclusive, valorizando a atuação desses tribunais, para não parecer que esses tribunais são ou ter a intenção de que sejam meramente repetidores de precedentes dos tribunais superiores. Então, valorizar a atuação desses juízes, desses tribunais, porque é utópico, e aí vem uma crítica à teoria do professor Lenin Streck, é utópico pensar, o professor Lenin Streck é contra a adoção de precedentes, porque diz que o juiz vai se tornar mecânico, de mera aplicação. E vamos dizer, a contracrítica, né, a argumentação contrária é no seguinte sentido, que não basta ter um precedente, eu preciso
analisar as questões fáticas dos casos para verificar se a hipótese fática é congruente, para verificar se aquela decisão ela é aplicável àquele caso, se há uma distinção, se não há uma distinção, se aquele precedente já foi superado, se há uma possibilidade de se afastar do precedente judicial justamente porque tem características pessoais ou personalíssimas do caso concreto que não se adequa realmente à situação na qual foi fixado o precedente, mas eu acho muito importante essa valorização dos tribunais locais, no ponto de não deixar só a tarefa ao Supremo Tribunal Federal, que está assoberbado pela quantidade de processos, o STJ da mesma forma, e levar aos tribunais mesmo locais, porque às vezes a incongruência ou a discrepância jurisprudencial ocorre localmente, mas perante o STJ a jurisprudência já é mais dominante no seguinte sentido, mesmo que não haja um posicionamento, vamos dizer, vinculante, mas já é dominante. Então, evitaria, inclusive, a interposição de recursos especiais por divergência jurisprudencial, né? Então, eu acho muito importante, assim, adotar um sistema de precedentes, ele vai uma mudança de mentalidade, uma valorização também dos juízes de primeira instância e dos juízes dos magistrados em segunda instância, a nível regional, nível estadual. Sobre o ponto que você, professora, falou sobre a inclusão da sociedade, talvez eu tenha utilizado a palavra sociedade até não como um termo técnico como eu gostaria, e eu até deixei anotado para fazer uma revisão, eventualmente, se eu for publicar uma segunda edição. Utilizei o termo sociedade como sociedade organizada por sociedade civil organizada por órgãos representativos, tal como já vem acontecendo, por exemplo, nesse caso nessas discussões do juiz de garantias, em nenhum momento falou, eu quero ouvir o jornal tal, eu quero ouvir a Rede Globo, eu quero ouvir o representante do bairro ou o deputado federal, não. As entidades ou as pessoas físicas que foram chamadas são representantes da sociedade na sua condição de amicus curiae ou de estudiosos da matéria, especialistas na matéria, para opinar sobre determinado assunto. Em nenhum momento eu quis defender a necessidade de fazer um plebiscito, ou de abrir uma enquete, ou os tribunais agora estão com canais nas redes sociais, no TikTok, fazer enquete no Instagram, no TikTok, no Twitter. Em nenhum momento isso, vamos ouvir a voz do Twitter, fazer uma enquete, uma pesquisa, não. A ideia é realmente chamar, quando falo sociedade, existe vamos discutir, por exemplo, limites da atuação da Defensoria. Então, vamos chamar a Associação dos Defensores Públicos, a Associação dos Defensores Públicos da União, representantes do Ministério Público, representantes das faculdades, estudiosos que tratam sobre a atuação da Defensoria para populações vulneráveis. A palavra sociedade vem mais nesse sentido do que propriamente de sociedade civil, ouvir o povo, né? Ouvir a voz das ruas, assim. Eu até anotei porque acho que quando a gente escreve o trabalho fica tão, às vezes, imerso naquelas mesmas palavras que parece, e é muito bom ouvir quem lê de fora, assim, e avalia, que realmente eu não tinha pensado, mas realmente o critério era o critério do artigo 138, que trata sobre amicus curiae lá no Código de Processo Civil, que são entidades mesmo representativas, especializadas, ou pessoas jurídicas que tenham reconhecidamente especializadas e estudiosas no tema. Sobre o item, a pergunta número 2, ou a ponderação número 2, que é sobre o item 34 na verdade, 32 da conclusão, sobre a retroatividade ou não e a possibilidade de revisão criminal, muito me incomoda o fato de nós autorizarmos a revisão criminal por uma alteração legislativa benéfica e uma alteração jurisprudencial que pauta ações ou omissões e pauta resultados de processos, não ser aceita. Então, tem exemplos de outros países que autorizam essa revisão criminal justamente porque entendem e reconhecem a jurisprudência como fonte do direito.
entendo assim, nós temos um Código de Processo Penal de 1941, nós fizemos ao longo do tempo alterações parciais, né, reformas parciais, já me surpreendeu muito que nós tivemos ali no final de 2019, no pacote anticrime, apesar, eu não gosto desse nome, mas eu continuo usando, por força do hábito, a alteração sobre a motivação das decisões judiciais, então a gente tem alterações muito pontuais do processo penal, apesar de uma alteração maior que foi feita em 2008, né? Eu tendo a acreditar que se realmente o processo penal se valer da adoção de precedentes judiciais, vai ficar inegável a possibilidade de fazer a revisão criminal, tal como às vezes aceita a ação rescisória, e isso vem sendo discutido no processo civil, a possibilidade de ação rescisória por modificação de entendimento jurisprudencial. Então, eu acho que a previsão de hoje muito mais se adequa a uma leitura de um cenário jurídico que ainda não está aberto para a adoção dos precedentes, mas eu sou otimista no sentido de que isso pode mudar, e eu acho que seria muito benéfico, né? Justamente porque se nós estamos tratando de liberdade, se nós estamos tratando de presunção de inocência na sua forma geral, por que não considerar, então, uma possibilidade de presunção de inocência ou indúbio pro réu pós sentença condenatória transitada em julgado por alteração de decisão judicial, de entendimento jurisprudencial, né? Então, eu vejo nesse sentido. Agora, a questão da retroatividade, de entendimento mais benéfico ou mais maléfico para o acusado, eu acho que é um dos pontos mais difíceis de discussão. Tem uma tese muito interessante do Fabiano, eu sempre esqueço o sobrenome do Fabiano, porque ele se tornou um amigo, fez uma tese de doutorado pela Universidade Federal da Bahia, que fala sobre o overruling, justamente, para o entendimento mais benéfico. Então, a possibilidade, a revisão criminal, já eu tenho isso fácil aqui. Acho que é Clementel, não é? Fabiano Pimentel. Eu sempre esqueço o sobrenome dele porque ele acabou se tornando um amigo e acabo chamando ele pelo primeiro nome. É o overruling como fundamento para a revisão criminal. Justamente ele defende essa possibilidade de entendimentos mais benéficos, ter esse entendimento, né, essa possibilidade de revisão criminal, e fala muito sobre essa retroatividade, efeitos maléficos. E o exemplo que você deu, professora, sobre a possibilidade, né, de modificação do acórdão em segunda instância sobre marco interruptivo da prescrição é um exemplo muito cristalino, porque a gente está tratando de uma questão penal, que se fosse uma alteração legislativa não retroagiria para fatos anteriores àquela data, mas que por ser uma decisão judicial vai atingir os fatos sem nenhuma discussão. Então, ao meu ver, isso deveria ser uma conclusão automática da decisão, mas ainda não é. Então, ao entender assim, ao meu ver, compete aos tribunais fazer essa modulação de efeitos e fazer essa ressalva em relação à aplicação. Porque se fosse uma alteração legislativa, não teria nenhuma discussão, né, por princípio da legalidade, inclusive o livro da professora Mariângela Gomes, que fala sobre alterações jurisprudenciais, necessidade de fixação de entendimentos estáveis no direito penal, é um pouco nesse sentido, mas é um dos temas mais espinhosos, de falar como estabelecer, especialmente em casos de alteração de entendimentos, que apesar de serem alterações processuais, tem um conteúdo material que atinge garantias individuais. Então, essa é a maior dificuldade em relação a normas com conteúdo, né, processuais, mas com conteúdo material. Então, assim, essa parte da minha tese não teve um aprofundamento maior. Eu sempre tratei esse tema assim como um tema mais espinhoso, assim como o da reclamação, que foi um tema que eu não enfrentei e que eu tenho me debruçado para talvez fazer um artigo em separado e eventualmente lá na frente incorporar o trabalho, se for o caso, que é justamente, e aí faz sentido com a sua terceira indagação, que é sobre a sanção. Qual seria a sanção processual, sem falar em sanção pessoal de punição do juiz, mas qual a sanção processual? Primeiro, a cassação,
da decisão e a possibilidade dos tribunais recursais, né? Tribunais recursais não, os tribunais, na sua função recursal, cassarem a decisão e fazerem aplicar os entendimentos já consolidados e os precedentes vinculantes, e no sentido também de, na possibilidade de, em não havendo aplicação dos precedentes ou das súmulas vinculantes, o cabimento das reclamações constitucionais, que ainda também estão sendo mais utilizadas no processo penal, mas muito mais em relação às súmulas vinculantes do que em relação aos precedentes. É o que eu tenho visto, está havendo uma dificuldade na aplicação das reclamações constitucionais em relação a precedentes vinculantes, no ponto de que, às vezes, o entendimento é de que o precedente não se aplica porque as partes não são idênticas ou a parte reclamante não faz parte do processo no qual o precedente foi fixado. E a ideia não é essa. A ideia é justamente a aplicação de um precedente, porque as hipóteses fáticas são idênticas e questão jurídica é idêntica. Não importa se eu não sou parte. Não importa se eu não sou interessado naquele processo no qual o precedente vinculante foi fixado. Na verdade, eu quero que aquele entendimento que foi fixado num outro processo de terceiro, que tem outro advogado, que é atendido pela defensoria, que às vezes é processado por um outro Ministério Público, também me seja atingido, ou seja, é um requerimento da parte para dizer assim, eu quero que este caso me atinja também. Então, tem esse ponto. A parte da sanção pessoal, eu tenho bastante dúvida. Eu tenho bastante dúvida porque eu sou defensora de que a sanção disciplinar em relação a magistrados, ou funcionários públicos, mas especialmente magistrados, porque é disso que a gente está falando, ela só pode ser feita em casos muito excepcionais, com o dolo de causar prejuízo, ou dolo, né, de decisão judicial parcial por recebimento de vantagem indevida, mas não por palavras ou entendimentos ou apresentação, né, ou atuação pela independência judicial. Acho que a gente vai passar por um momento em que a independência judicial vai ser relativizada, porque o posicionamento pessoal dos juízes pode ser colocado na sentença, mas desde que se curve ao entendimento superior. Isso acontece nos países de common law, e essa ressalva do entendimento pessoal é que, ao longo dos anos, pode levar os tribunais superiores, ao se depararem com essas ressalvas, a eventualmente rediscutirem a matéria. Então, eu tenho grandes ressalvas em relação às sanções no âmbito disciplinar. É lógico que alguma coisa tem que ser feita, né? Se nós pegarmos os números hoje do STJ, o tribunal está abarrotado de processos oriundos do Tribunal de Justiça. Os dados dos relatórios de números do Superior Tribunal de Justiça mostram que os maiores litigantes na seara penal, o maior litigante na seara penal é o Ministério Público do Estado de São Paulo, relativamente ao tráfico de drogas, e a gente tem um problema muito sério de não atendimento à jurisprudência que é fixada, por exemplo, em tráfico privilegiado, em relação a regime de cumprimento de pena. Então, alguma coisa tem que ser feita, mas eu não acho que isso passe por uma sanção administrativa. Talvez uma sanção ao tribunal, uma chamada de atenção ao tribunal, algo tem que ser feito, mas não de uma forma de punir o juiz nas suas prerrogativas, e me fugiu a palavra agora, não é prerrogativas, mas o seu direito na sua atuação jurisdicional. Mas é uma questão que assim, mas também como chamar a atenção, talvez o CNJ precise apresentar e expor os dados, né? Falar assim, de uma forma ainda mais, para talvez causar não quero instigar o SNJ a causar constrangimento às pessoas, mas se nós vamos aos números, é preciso trazer esses números, e preciso trazer em quais casos esse está o problema, justamente para que, se o problema está em casos de execução, bom, então vamos afetar um caso como recurso repetitivo e fixar um precedente vinculante, e aí a gente vai ter que julgar tudo em reclamação. Até porque os regimentos internos dos tribunais, daí vou encerrar, Vinícius, os regimentos internos dos tribunais autorizam o julgamento monocrático quando houver uma jurisprudência dominante. Eu tenho algumas ressalvas, eu já
já conversei com algumas assim, pessoas falando assim, porque talvez merecesse uma revisão regimental em relação à parte criminal para estabelecer que os julgamentos monocráticos pudessem ser feitos com base nos precedentes vinculantes ou jurisprudência ou súmula vinculante. Mas que alguma coisa precisa ser feita, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não sei se eu respondi às suas inquietações. Sim, demais. Muito bom, Dani. Vinícius, deixa eu só fazer uma partezinha. Quando eu falei sanção, na verdade, eu não estava raciocinando sanção no sentido de sanção disciplinar, não. Porque aí a gente acabaria com essa liberdade do julgador e com, né, o livre convencimento, e a gente entra em outras searas. Seria mais mesmo no sentido de alguma coisa para o tribunal, alguma recomendação, ou talvez com alguma orientação maior, ou como você mesmo disse aí, talvez o CNJ pegasse esses dados né, e processasse esses dados e dissesse aos tribunais isso, mas, assim, de fato, alguma coisa tem que ser feita para a gente tentar, né, solucionar essas problemáticas. Era só essa questão, mas que bom. Uma nova Meta 2, lembram da Meta 2? Lembro, sim, a Meta 2 foi tão comentada, né? É como se fosse uma nova Meta 2, assim, cumprimento de determinados ou observância de determinados precedentes, talvez fosse uma ideia. A Meta 2, ela foi dada muita divulgação à Meta 2, mas todos os anos tinham as metas. E parou-se de divulgar, a gente pensou que não existe, mas o CNJ todos os anos coloca na sua relação de metas, e aquela Meta 2, ela acaba sendo repetida nos anos seguintes, né? Só muda o prazo. Mas é que ela ficou tão conhecida que todo mundo falou, vai, Meta 2, Meta 2, Meta 2. Então, sim, seria talvez algo, entre aspas, uma Meta 2 sobre... Seria algo nesse sentido, mas que bom. Tá ótimo. Nada. Vinícius, é com você, viu? Não, maravilha, maravilha. O debate está muito bom. Eu só vou fazer alguns comentários e também recebi umas perguntas no YouTube, uma pergunta e também pelo WhatsApp. Eu acho que a temática é super relevante, ela toca, como a Dani bem falou no começo da fala, questões relacionadas à teoria geral do processo, à função dos tribunais superiores especialmente. E é uma discussão que vem já há bastante tempo, desde a criação lá das súmulas vinculantes, né? Na época que se criou as súmulas vinculantes, teve parte da doutrina que disse, não pode súmula vinculante em matéria penal, porque o penal é muito caso concreto, muita análise de provas. Não vejo muito sentido. Eu acho que existe, sim, questão de direito, questão jurídica precisa ser formalizada, precisa ser decidida por uma súmula vinculante, por uma tese fixada por um tribunal. Obviamente, como a Dani bem falou, isso, depois, a aplicação da tese vai ser analisada no caso concreto pelo juiz, e aí a base fática tem que ser muito bem examinada para ver se é caso de aplicar ou não o precedente, a súmula vinculante, o que for. Mas o que me intriga mais é essa tendência da gente cada vez mais abstrativizar casos, ações, processos que tendencialmente, tradicionalmente, seriam casos não de repercussão, não de repercussão geral, não de impactos fora do caso concreto. O habeas corpus, tradicionalmente, ele só tem efeito para quem está envolvido no caso, para as partes do caso concreto. Não teria efeito erga omnes, não teria efeito para o futuro, para o passado. Só que isso é um pouco abstrato demais, né? Isso é um pouco fora da realidade, tendo em vista que se o STF julgar um caso, um habeas corpus de uma pessoa específica e conceder um HC para uma pessoa específica por um motivo, todo mundo que entrar com aquele mesmo motivo também vai querer, por óbvio, ter a ordem concedida. Então, é uma questão de isonomia, de tratamento igualitário entre as pessoas. Então, ainda que eu diga que o HC não tem tradicionalmente um efeito para fora do processo, um efeito erga omnes, a fixação da jurisprudência vai ter, de certo modo, algum impacto. E os tribunais começaram a ver isso. O próprio Supremo, como nos exemplos já dados, começou a levar os casos para o plenário, começou a fixar teses, tanto no plenário quanto nas turmas, então fixar uma tese expressamente no julgamento. Inclusive, começou a debater modulação de efeitos. Se a gente está debatendo modulação de efeitos, é porque a gente está presumindo que vai ter efeitos fora do caso concreto, que vai ter efeitos erga omnes, por isso que eu preciso modular. Então, é implicitamente um reconhecimento de que o habeas corpus, sim, está cada vez mais se abstrativizando a análise do habeas corpus. Só que isso traz problemas. Primeiro ponto interessante, essa fixação de tese, ela foi reconhecida
no caso que vocês citaram, né, que foi aquele HC das alegações finais, ele é um caso muito emblemático porque, primeiro, houve uma concessão na segunda turma, num caso da turma mesmo, onde a ordem foi concedida, acho que foi 4-1. Aí o ministro Fachin afetou depois outro HC, que foi para o plenário. O plenário concedeu a ordem, também por uma maioria que foi expressiva. E aí eles discutiram no plenário se iriam fixar uma tese ou não. E votaram isso. Então, primeiro votaram, vamos fixar uma tese? Votaram que sim. Ganhou a posição de que sim. Acho que foi, sei lá, 8-2, dizendo que iam fixar uma tese. Só que aí, quando foram fixar a tese, suspendeu o julgamento, não fixaram. Então, a ordem foi concedida, o julgamento não acabou, porque não foi fixada uma tese. E aí, depois, eles iam, talvez, modular os efeitos, dizer se a pessoa, se a parte teria que ter alegado isso em qual momento, se precisa de prejuízo ou não, que ficou, são os dois pontos que ficaram mais em debate nesse caso das alegações finais na colaboração premiada. E aí, se a gente aceita essa fixação de tese, surgem vários problemas para pensar. Primeiro, vai caber reclamação? Até hoje não teve nenhum caso expressamente as turmas disseram, olha, cabe reclamação de uma tese fixada em habeas corpus. Teve algumas situações onde, por exemplo, se decidiu em habeas corpus e depois se reconheceu uma repercussão geral, que aí, como já tinha os habeas corpus decididos, foi mais fácil reconhecer a repercussão geral, fixou a tese repercussão geral, e aí tem reclamações depois. Então, esse é um ponto a se explorar. Vai caber reclamação, não vai caber reclamação? Segundo ponto importante, que eu até gostaria de saber a opinião da Dani, Maria Carolina também fica totalmente à vontade para falar depois, os HCs coletivos. O HC coletivo, me parece que, por natureza, ele vai ser um formador de precedente. Né? Ele vai ser um formador de precedente, porque ele vai servir para aplicar em outros casos. Para ser coletivo, eu não especifico uma pessoa, eu especifico várias pessoas em que ele pode ser aplicado, ou seja, eu vou estar meio que criando um precedente. E o HC coletivo tem sido uma construção prática, sem muita discussão, me parece, na doutrina, sem muita pré-construção, está sendo algo construído na vida. E aí a gente tem alguns problemas. Primeiro, o HC coletivo ele tem sido jogado nas turmas. Aqui eu já tenho uma discussão, isso não deveria ser no plenário. O HC coletivo fixa uma tese, mas como que eu vou dar efeito para isso depois? Vai caber reclamação? Não vai? Como que eu vou obrigar o juiz a aplicar isso se não tem força vinculante teoricamente? Deveria ter? Não deveria ter? E quando a gente, essa seria uma primeira questão, e quando a gente vai caminhando para essa abstrativização cada vez mais dos HCs, a gente começa a pensar em qual vai ser o critério para abstrativizar, para mandar para afetar para o plenário. E aqui tem um grande debate sobre o poder de afetar para o plenário ou não, que o STF no plenário decidiu, que é algo totalmente discricionário do relator. O relator afeta quando quer, porque quer, sem maiores critérios, não tem controle do plenário depois, se deveria afetar, não deveria afetar. Seria algo discricionário que não tem recurso. Eles decidiram isso. O que me parece um pouco problemático, porque eu vou estar mandando para o plenário algo sem muito critério, sem definir muitas coisas, e que tem efeitos práticos. Por exemplo, o HC que a Dani citou, que é o da retroatividade do ANPP, ele foi afetado, isso é algo muito positivo para ter uma maior previsibilidade e segurança, esse foi o principal motivo. Só que, quando a gente afeta para o plenário ele tem uma pauta muito mais congestionada do que as turmas. Então, para julgar isso num plenário físico, demora muito tempo, como regra, salvo se for algo muito relevante, que daí a presidência vai lá e pauta na hora. Mas, como regra, demora muito. E aí, com o plenário virtual, se abriu essa brecha de já pautar no virtual, que foi o caso. Nesse da retroatividade, o ministro Gilmar pautou no virtual, iniciou o julgamento do virtual, só que o ministro Alexandre pediu destaque. Pedindo destaque, precisa ir para o físico. E aí a gente vai entrar, o caso vai entrar na fila, e aí sabe-se lá quando que vai ser julgado pelo plenário físico. Então, ainda que a gente tenha mais segurança porque vai ser para o plenário, a gente vai ter menos segurança porque vai demorar bem mais para se definir isso. E aí as turmas acabam tendo posições conflitantes, acabam tendo posições contraditórias. Então, quais vão ser os critérios para afetar ou não? Tu tem alguma intuição sobre isso? Tu tem algum caminho sobre isso? Eu te perguntaria sobre os HCs coletivos, sobre esses critérios de afetação, e também se a gente
construir cada vez mais essa ideia de HC como formador de precedentes, a gente não vai estar aproximando muito ele do recurso extraordinário. Quais vão ser os requisitos para ele? A gente vai criar um requisito para o HC meio como se fosse uma repercussão geral, não vai perder um pouco o sentido, a diferença do HC que vai muito para o caso concreto em relação ao recurso extraordinário. Então, como que tu vê essa construção do HC como formador de precedentes e essa aproximação, os critérios, os requisitos e esse procedimento de afetação? Eu recebi, essas seriam as minhas 3 perguntas, mais ou menos, mas fica à vontade para responder o que tu achar pertinente. Eu recebi 3 perguntas também do João Rafael, que é o meu orientante de doutorado, que está pesquisando sobre isso, sobre HC como formador de precedentes. Algumas são parecidas com as minhas que eu já ia fazer. A primeira que ele perguntou foi sobre qual procedimento adequado para a afetação de um caso para o órgão colegiado ampliado, que daí é uma pergunta que eu também iria fazer. E aí, a segunda pergunta dele foi, pensando em plenário, há algum limite de tema que possa ser afetado ao plenário? Tu acha que haveria algum tema que poderia, que não poderia ser afetado ao plenário, dependendo da situação? E a terceira pergunta dele, eu acho que é parecida com a pergunta do Felipe Miranda, dos Santos, que fez no YouTube, que é, em se tratando de habeas corpus, qual o posicionamento da autora sobre servir o REACH de instrumento para a formação de precedente vinculante? Não há um risco de o habeas corpus esvaziar ainda mais os recursos extraordinários? E o Felipe perguntou, como você enfrenta a crítica sobre formação de precedentes a partir de HC substitutivo? Eu acho não escutei o começo dessa pergunta, cortou um pouco para mim a pergunta, Vinícius. Basicamente, eu acho que as 2 perguntas têm a ver com a relação do SHC como formador de precedentes e o recurso extraordinário. Se eles não estariam se aproximando muito, se não vai esvaziar muito, se não vai ainda mais esvaziar o RE, e se a gente vai aceitar que o HC basicamente substitua o RE, porque ele vai se transformar cada vez mais em um formador de precedentes. O RE, como tem seus vários requisitos de admissibilidade muito difíceis de serem atendidos, ele vai se esvaziar cada vez mais e a gente vai ter, então, o HC, basicamente, como esse formador de precedentes. Várias perguntas interessantes, né, várias questões interessantes. Fica à vontade para responder o que tu achar pertinente. Eu tenho, então, essas primeiras, depois as do João Rafael, que são parecidas com a minha, e a do Felipe dos Santos, que fez ali no YouTube, que eu acho que é parecida também, são várias questões pertinentes. Dani? As do João Rafael não vou responder. O João Rafael está muito espertinho, né? O João Rafael ele está com a banca de qualificação marcada para logo mais, e a Dani vai estar na banca de qualificação. Então, ele já está ali se preparando para ser metralhado depois. Tenho certeza que a Dani vai guardar isso aí pela frente. Não, brincadeira, era só uma brincadeira, vou responder todas. Vamos lá, HC coletivo é um problema. É um problema. Eu tenho estudado bastante, pouco, menos do que eu deveria, mais, né, mais do que eu deveria, menos do que eu gostaria, habeas corpus coletivo. Eu só acho que a gente, às vezes, faz uma confusão entre conceder o habeas corpus coletivo para aquelas pessoas, um grupo de pessoas que vai ser atingida, e ter que gerar um efeito imediato para todas as pessoas do Brasil. Né? Uma questão eu não vejo nenhum problema em fixação de tese em habeas corpus coletivo pela turma, até porque o regimento estabelece que o juiz natural é a turma, e, eventualmente, as partes que se entenderem atingidas por aquele habeas corpus coletivos e quiserem que os seus casos tenham aplicação daquela tese, tenham requerimento em processos autônomos. Não necessariamente que a concessão, por exemplo, ao meu ver, né, eu posso estar falando uma barbaridade sob o viés, por exemplo, da Defensoria Pública, mas eu fico pensando assim, habeas corpus coletivo sobre a prisão domiciliar para as mães de crianças até 12 anos e a necessidade de concessão da prisão diferenciada.
não necessariamente a concessão disso pelo Supremo Tribunal Federal, no dia seguinte eu tenho que separar todos os processos para aplicar e entrar com outros milhares de processos, outros habeas corpus. Eu entendo que isso é um efeito dominó. Uma vez a ministra Maria Tereza até falou numa aula, não lembro exatamente qual era a tese, tentei lembrar durante as nossas conversas aqui, mas não consegui lembrar, que um determinado dia o STJ deu uma decisão, no dia seguinte tinham 700 habeas corpus sobre a mesma matéria. Né? Eu entendo que a confusão entre conceder um habeas corpus coletivo como formar precedente, nem no common law os casos são escolhidos previamente como precedentes judiciais. Há uma discussão e, se houver uma coincidência fática e uma coincidência de questão jurídica, isso vai ser utilizado posteriormente como precedente. Na verdade, a gente está colocando, às vezes, o carro na frente dos bois e dizer assim, isso aqui tem que formar um precedente vinculante, quando, na verdade, é uma discussão de uma eventual discussão de uma tese, e pode ser que o caso seja discutido no plenário e não chegue a uma coincidência de razões de decidir. Porque hoje a gente tem a forma de votação, não só no Supremo, em todos os tribunais, a gente tem uma votação que é de votos individuais, não um voto da corte. Por isso a dificuldade de fixação de tese. Esse caso que você trouxe, Vinícius, das alegações finais, eu, inclusive, não vejo a necessidade de fixar uma tese. A gente precisa ter razões de decidir coincidentes. Uma decisão da corte, não necessariamente uma fixação de tese, tal como acontece com o enunciado de súmula. A tese é alguém que responde... O que é a tese? A tese é questão fática. Alguém que responde um processo criminal no qual tem colaborador, que o colaborador falou junto com o não colaborador. Essa é a questão fática. Se a pessoa está sendo processada por tráfico de drogas, se ela está sendo processada por estelionato, se ela está sendo processada por corrupção, lavagem, crime contra a ordem tributária, crime licitação... A gente não está tratando dos fatos, a gente está tratando da hipótese fática que leva a uma questão jurídica, né? E aí, essa questão jurídica é justamente entender se o colaborador pode falar antes ou não falar antes. Ah, mas era necessário se discutir, porque foi a parte mais, vamos dizer assim, mais controversa, se deveria ter pedido ou não deveria ter pedido. Bom, mas as razões de decidir coincidentes são observância da ampla defesa do contraditório e o reconhecimento do réu colaborador como um réu que tem, eu não lembro exatamente da expressão que foi utilizada, mas com efeitos de acusação, ou com intuito de acusação, com intuito de trazer elementos contra aquele réu, o réu colaborador. Então, eu não vejo assim como uma necessidade, nós precisamos fixar uma tese como se fosse uma súmula vinculante, um enunciado, porque o que vai acontecer é que ao fixar a tese e estabelecer só essa tese, o que vai ser aplicado é a tese, e aí todo mundo vai continuar aplicando os enunciados como a gente faz com as súmulas, sem voltar às hipóteses fáticas para verificar realmente se as hipóteses fáticas dos casos postos agora a julgamento são idênticas ao caso que deu origem àquela tese. Essa é a minha grande preocupação em fixação de tese. Em qualquer recurso, em qualquer ação, em qualquer ação constitucional, ação direta de constitucionalidade e tal. É mais fácil? Sim, é mais fácil. Se a gente pegar o acórdão, por exemplo, que julgou o habeas corpus da liberdade do ex-presidente Lula no plenário, tem 500 páginas. Quais são as razões de decidir coincidentes? Eu fiz um mapa para conseguir falar assim, aqui os ministros votaram da mesma forma em relação à ampla defesa, aqui em relação ao contraditório, aqui em relação à presunção de inocência. Então, há um sistema de votação que é mais fácil, obviamente, fixar uma tese, mas para aplicar essa decisão depois, como precedente judicial, talvez tenha mais dificuldade. É difícil fixar a tese? Porque vai precisar fazer um enunciado. E torna também mais difícil a aplicação, porque se for somente replicar sem cotejar, aí é mais fácil. Mas se a gente for realmente aplicar um sistema de precedentes que a premissa é cotejar os casos, e não simplesmente pegar a tese e aplicar, e para isso precisa da independência judicial, para fazer distinguishing, para fazer cotejo. Quando eu falo dessa parte, eu sempre digo que fazer recursos especiais
por divergência de jurisprudência, me deu uma boa base para escrever sobre isso, porque para você conseguir fazer com que o recurso suba, você precisa mostrar que os fatos são idênticos, ou a questão fática é idêntica, que a gente está tratando de um mesmo crime, que a gente está tratando de uma mesma questão jurídica. Inclusive, eu cheguei num recurso uma vez que eu fiz uma tabelinha, assim, e comparava acórdão recorrido, acórdão paradigma, e fazia essas comparações. É isso que a gente precisa fazer para aplicar o precedente judicial. E aí, o habeas corpus coletivo, eu não consigo ver a necessidade, assim, posso mudar de ideia daqui a um tempo e vai ficar gravado para eu morder minha língua, mas hoje eu penso o seguinte, que não necessariamente tem que atingir todos os processos do país. Porque a gente não está falando de recurso repetitivo, em que tem possibilidade, inclusive, de suspensão dos processos que tratam da mesma matéria. E aí tem uma grande diferença entre habeas corpus e recurso extraordinário repetitivo, né? Então, o habeas corpus, e tem uma frase muito interessante da ministra ministra Rosa Weber, ao começar o julgamento também, de um dos casos, de um habeas corpus afetado por plenário, que inclusive tinha uma preliminar de não conhecimento. Eu não lembro agora qual caso é, mas ela fala que o habeas corpus é uma ação constitucional que não pode ser da ministra Rosa Weber ou da ministra Carmen Lúcia, posso estar me equivocando agora sobre a ministra, mas de não possibilidade de restrição em relação a isso. Ao mesmo tempo que a gente não pode restringir o habeas corpus, e aí eu sou contrário, por exemplo, ao estabelecimento de requisitos ou critérios de repercussão geral para fins de habeas corpus, porque o habeas corpus, ele não é um meio para fixar um precedente judicial. Ele pode ser. Ele pode ser. Os meios para fixar precedentes judiciais, se a gente for por uma lista ali do 927, Supremo, ação direta de constitucionalidade, recursos repetitivos, incidentes, e uma última hipótese é assim, e por fim, se nada disso aqui foi utilizado, talvez a gente possa usar ou utiliza a orientação do plenário do órgão especial. Então, a confusão é que às vezes a gente faz, dizer assim, o habeas corpus como formador de precedentes. Não, o habeas corpus é para habeas corpus, é para liberdade. Se nós pegarmos a quantidade de habeas corpus que é julgada perante os tribunais e a quantidade de habeas corpus que formam efetivamente precedentes, aqui a gente tem 0,0000001. Então, não alterar, aceitar o habeas também como formador de precedentes, mas não como um instrumento para que isso aconteça. Agora, nós não podemos nos dissociar de uma realidade de que as grandes decisões do processo criminal estão sendo tomadas em habeas. Será que é porque houve uma restrição de cabimento dos recursos especiais extraordinários? De cabimento não, de admissibilidade dos recursos, talvez seja isso. Talvez não de recursos substitutivos, alguém fez uma pergunta, né, de recursos substitutivos, se isso não acaba dando uma desimportância para os recursos extraordinários. Não, talvez a gente precise colocar o olhar sobre a admissibilidade dos recursos extraordinários. Porque vamos pensar nesse caso das ordem das alegações finais. Essa matéria só chegaria ao Supremo Tribunal Federal depois da pessoa ser condenada. E cuja condenação fosse confirmada no TRF, no recurso especial. E se fosse há 2 anos atrás, a pessoa estaria presa. Então, exigir que algumas discussões só cheguem ao Supremo, só cheguem ao STJ por meio das hipóteses recursais, é inviabilizar, às vezes, a tramitação, uma discussão durante o caso. Né? No processo civil, a gente tem os agravos de instrumento, assim, que são as decisões, que é o recurso para as decisões interlocutórias não definitivas, salvo as hipóteses lá, que tem algumas hipóteses excepcionais de decisões definitivas, mas qual é o recurso cabível? Não cabe recurso. Qual seria o recurso? Assim, seria uma preliminar da sentença. Nesse caso, se não me engano, levado ao plenário. O do Toron, eu lembro que já tinha e voltou, anulou e voltou, que era o caso do Bendini. No outro caso que foi afetado pelo plenário, eu não lembro exatamente em que momento processual, mas as alegações finais estavam para ser apresentadas, ou já tinham sido apresentadas, então a gente vai esperar a pessoa ser condenada por uma questão de preciosismo, às vezes,
processual, em esperar que as matérias só cheguem nos recursos extraordinários, a quantidade de recursos extraordinários admitidos, ela é muito inferior ao habeas corpus. Lógico. Mas então, esquece os recursos extraordinários, vamos tratar, então, só das matérias em habeas corpus? Não, porque o habeas corpus não tem essa finalidade. O habeas corpus tem a finalidade de afastar um constrangimento ilegal, especialmente em relação à liberdade. Tanto que a jurisprudência dos tribunais superiores nos últimos anos foi de restringir o cabimento, né? Inclusive de não conhecer os habeas quando não tem ofensa direta à liberdade e, às vezes, conceder de ofício, mas não conhecê-los. Então, acho que a gente não pode assim, assumir que o habeas corpus agora é o formador de precedentes do habeas corpus. Não, é a forma residual. Se a gente não conseguir estabelecer por outras formas, a gente vai, de algum momento, essa matéria chegar ao Supremo e for uma matéria ou de relevância social, política, econômica, ou outra relevância que tem que ser justificada, aí sim pode ser. Agora, isso passa, daí a tua pergunta aí, a do João Rafael, sobre procedimentos e matérias e tal. Primeiro, eu não acho que tenha restrição de matéria. A restrição de matéria, na verdade, é a matéria que já é objeto para conhecer o habeas corpus, independente se vai formar ou não vai formar precedente. Né? É matéria para conhecimento do habeas corpus. Procedimento e critérios em relação à afetação. Por que a gente não usa o que está previsto na legislação, né, processual? Assim, o próprio regimento, eu gosto muito da redação dos regimentos internos do STJ e do Supremo, no ponto de estabelecer as divergências jurisprudenciais ou a relevância. Para mim, a dificuldade está na não justificativa da relevância, ou na não apresentação, na não motivação das decisões. A gente já debateu, assim, no ponto, porque é uma questão discricionária, e aí é irrecorrível, isso ficou bem claro também no agravo regimental interposto pela defesa do ex-presidente contra aquele habeas corpus julgado monocraticamente pelo ministro Fachin, da incompetência lá de Curitiba e tal, então ficou, né, que o agravo não foi conhecido. Agora, eu não lembro se não foi conhecido porque é irrecorrível, a decisão é irrecorrível, ou foi negado o provimento justamente porque é irrecorrível, acho que não foi conhecido, mas, assim, critérios para afetar. Os critérios que estão no regimento interno do Supremo, para mim, são válidos. A dificuldade, para mim, está na ausência de motivação das decisões e na irrecorribilidade, e na impossibilidade do próprio plenário desafetar, que é o que acontece com o IAC. O presidente do tribunal pode instaurar um incidente e, ao levar a discussão, tem uma decisão sobre a admissibilidade. E aí, ao entender que não é admissível porque não tem a relevância, determina retorno para julgamento na Câmara, na turma, ou no lugar onde quer que seja o juízo originário, que é mais ou menos o que acontece na sessão única da Corte de Cassação italiana também. Então, para mim, os critérios de afetação estão postos, ou a gente utiliza o do regimento, ou a gente utiliza os critérios do IRDR e do IAC, que foram discutidos, inclusive porque esses incidentes têm também previsões sobre amicus curiae, também sobre audiência pública, também sobre prazos para intervenção de interessados, né, dos litigantes sombra, também a possibilidade de prever a sustentação oral, os prazos, as impugnações. Então, por que não utilizar esses critérios, né, de afetação? Mas sem, lógico, desmerecer o regimento interno, porque a gente já tem essa previsão. Mas, e aí, eu na verdade, vocês notaram, né, que eu fiz uma miscelânea aqui, respondendo tudo ao mesmo tempo, mas voltando só à parte de não dar a importância para o recurso extraordinário, ou desmerecer o recurso extraordinário, não, eu acho que o recurso extraordinário tem sua razão de existir, tem uma importância sobremaneira. A parte de repercussão geral, ela vai muito ao encontro dessa questão de afetação, não vou usar afetação para não confundir, mas de atingimento das matérias em relação a terceiros, levando em consideração que o meio essencial para a fixação de teses perante os tribunais superiores são as hipóteses recursais. Fixação de tese, basicamente, é isso. Mas
uma hipótese residual possibilitaria a fixação não a fixação de tese, na verdade, que o habeas corpus seja considerado como um precedente vinculante, sem que haja necessidade, por exemplo, de modulação de efeitos em algumas situações. Em algumas situações em que há ampliação das garantias processuais, não preciso modular os efeitos, né? Por quê? Por que que isso seria necessário, assim, de modulação de efeitos só em relação às pessoas que requereram, por exemplo, nesse caso das alegações finais, então ampla defesa é só para quem requereu, para quem não requereu não vale. Então, são alguns pontos, assim, eu acho, e já te disse isso, Vinícius, e já disse isso ao João Rafael também, que vocês estão muito felizes, assim, a ideia da minha tese não é trazer verdades absolutas e encerrar o debate, não, na verdade, o meu trabalho foi uma consequência do trabalho do Luiz Kircher, que é um livro também publicado pela Juspodium, de teoria dos precedentes, que ele começa a falar da importância do criminal, aí eu venho e falo das decisões e das formas de decisões, e aí o João Rafael vai vir para falar de outras questões e das discussões nos habeas corpus. Então, acho que vocês estão bem felizes, assim, o IDP está de parabéns de ter um orientando e um orientador que está tratando do tema e está preocupado com isso, eu fico bem feliz. Eu fiz uma miscelânea mesmo nas respostas, então se eu não respondi algumas coisas, eu fui anotando, então se eu não respondi algumas coisas, vocês podem me provocar de novo, fiquem à vontade. Não, tá ótimo, acho que tu abordou todos os pontos relevantes. Não sei se Maria Carolina quer falar mais alguma coisa, fazer mais um comentário sobre os debates. Só agradecer a aula. Ah, maravilha. Acho que a gente fica por aqui, então. Dani, tu quer comentar mais uma coisa, finalizar? Fica à vontade, senão encerro por aqui o nosso último encontro do ano. Fechamos com chave de ouro, certamente, os debates do seminário desse ano. E para o ano que vem a gente vai organizar, vamos manter essa frequência, um por mês, até inclusive, se alguém tiver sugestões de teses, autores, autoras, podem mandar para a gente, para mim, para o Bruno, pelas redes sociais ou por e-mail, o que for, que a gente está buscando, começando a organizar o cronograma para o ano que vem, então abertos às sugestões. Mais uma vez, então, muito obrigado, Dani, muito obrigado. Maria Carolina, é um prazer enorme. Eu que agradeço o convite. E a gente se fala. Eu que agradeço também, gente. Muito obrigada. Um beijo. Valeu, tchau, Dani, tchau, parabéns. Tchau, tchau.